Quem tem o jogo mais difícil do final de semana? Palmeiras, Flamengo ou Cruzeiro? Quais são os jogos? Bahia e Palmeiras? Difícil. Vasco e Cruzeiro? Difícil, São Januário. Corinthians e Flamengo? Essa mídia paulista! Essa mídia paulista! Mas, família, achei interessante essa resenha pra gente trocar uma ideia aqui. Eles falando dos líderes, né, da competição e os seus confrontos. Né? No caso, o Flamengo encara o Corinthians, Palmeiras o Bahia e o Cruzeiro o nosso Vascão. Dentro do nosso Caldeirão a gente vai resenhar sobre esse corte aqui. Mas assim, família, resenha boa, tá? Mas o Vasco também contribui muito com esse tipo de comentário. Cara, não pode assim deixar alguns pontos na mesa. Grêmio, Ceará, o Vasco deveria estar numa situação mais tranquila nesse campeonato e tem uma boa oportunidade amanhã, né, de voltar a ganhar no nosso Caldeirão para enfrentar o Cruzeiro num bom momento, mais confiante, porque é um adversário muito difícil. Vem numa sequência fora de casa, olha, de muita confiança. Não perde. 12 jogos, o Cruzeiro não perde fora de casa. É uma campanha, me falta até aqui palavras, mas vai perder pro Vasco dentro do nosso Caldeirão. É claro que vamos focar aqui nesse vídeo no confronto de amanhã contra o Bahia. A gente tem aqui a provável escalação do Vasco, a provável escalação do Bahia, e para acrescentar no nosso debate, quero trazer a visão do Gabriel Farias, aqui da Rádio Transamérica, falando sobre esse confronto, e trazer aqui também um comentarista lá do Jogo Aberto da Bahia, visivelmente, claramente, é um torcedor do Bahia. Eu acho que ele é ex-jogador, não sei assim o nome, porque a galera não fala ali, mas ele fala o tempo que eu joguei e tal, mas ele, né, mostra ali um detalhe importante para esse confronto contra o nosso Vascão. O Bahia também tá pressionado, família. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Uma informação aqui bacana, família. Sobre um atacante da base do Vasco de 16 anos, é isso mesmo, tá aí, ó. Diego Minetti, de apenas 16 anos, deve ser relacionado contra o Bahia. Com isso, o atacante pode se tornar o segundo jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Vasco neste século, atrás apenas de Rayan. É muito difícil, né, que o Diego Minetti entre em campo. O Diniz tem muita dificuldade para mexer no nosso centroavante, então eu acho que ele não vai entrar. Mas é importante, né, figurar aqui no profissional, ou dependendo da situação do jogo, ele pode até entrar, porque eu entendo que o treinador gosta de colocar isso no currículo. Tipo assim, o jogador que eu, né, coloquei para jogar a primeira vez no profissional, né? Tem dessa resenha. Cara, o Rayan foi com 16 também, né? Mas aquele Bruno Lopes também entrou com 16, né? 16, 17, no jogo até contra o Corinthians, que o Vasco ganhou com o gol do Sforza, né, e do Piton. Ele também era garoto, moleque, né? Ainda é. Mas bacana o Vasco, né, levando aqui mais uma joia da base para figurar ali, para sentir esse clima no profissional. Seguindo aqui pra gente falar de alguns jogadores, família, tá aí, ó. Apesar de treinarem com o grupo, hoje Tietê, GB e Thiago Mendes não devem ser relacionados para a partida contra o Bahia. Nuno Moreira será avaliado até a hora da partida, mas deve estar na relação. Lucas Piton segue fora, né, essas informações aqui do GE. Família, antes de, né, destacar aqui, de comentar sobre Tietê, GB, Thiago Mendes e Nuno Moreira, eu tava até vendo um comentário, não sei se foi no nosso vídeo, cara, em algum vídeo aqui, não acho que foi. Mas essa galera aí, né, os flamenguistas e tal, os jornalistas falando, o Flamengo poupou os jogadores, não sei o quê, não pode poupar. Cara, de fato, o Vasco todo desfalcado, né? Eu sei que eu comentei sobre a improvisação ali do Pumita, do Lucas Oliveira, mas a gente sem Tietê, sem Jair, né? Aí o Piton, que é um titular. Então, assim, o Vasco também, né, cheio de desfalques e a galera tentando, de alguma forma, né, falar que não ganhou por causa disso. Não, pelo amor de Deus, né? O Vasco também, né, poderia ter saído vitorioso dessa partida. Mas, assim, Tietê é um jogador importante, né, família? É um cara que traz uma dinâmica diferente para esse time do Vasco, porque ajuda ali na construção, na organização, na criação do time junto com o Coutinho. Por exemplo, nesse jogo contra o Bahia, dentro de casa, poxa, seria assim um jogo pro Tietê. E hoje eu vejo o Barros na frente do Hugo Moura. Eu acho que o Barros, vocês concordam?
Acho que o Barros, ele tem mais força, traz mais sangue, né? Mais pegada do que o Hugo Moura. Mas assim, é o que eu falo pra vocês, é entender cada jogo, né? Com o nosso centroavante, que muita gente fica com raiva, e com nossos jogadores de meio campo. Amanhã, eu acho sim, jogo pra você ter um segundo volante, um cara, né, de mais refino, né? Você joga em casa, você tem que ficar mais com a bola, você tem que criar mais, você tem que agredir o adversário. No jogo contra o Palmeiras, que é lá, aí sim, jogo pro Hugo Moura, jogo pro Barros. Por isso que, assim, eu não vejo problema nenhum de você analisar o adversário e você mexer com as suas peças. Cara, isso é Vasco. Eu acho que é bom você ter, né, peças, você ter jogadores com características diferentes para você tentar potencializar, né, dependendo do jogo, ganhar, conquistar o resultado. Não vejo problema nenhum nisso. Mas eu tô sim numa expectativa muito boa para que o Hugo Moura e o Barros também possam fazer uma grande partida amanhã. Entendo que o Bahia é um time mais equilibrado, não é um time que vai chegar aqui e jogar tipo um Ceará da vida, fechadinho e com muita transição, com muita velocidade. Então entendo que o Barros e o Hugo Moura vão ter também ali espaços para jogar. Em relação aqui ao GB, é um cara que tem poucas oportunidades, o Thiago, já comentei aqui com vocês, um amigo até, mandar um abraço pra ele, acho que é o Juninho, né? Poxa, ele me zoou. Ô Thiago, tu tá criticando aí o Chiliquento Rocha, é porque tu não viu o Chiliquento Dias falando que a cabeça de área ideal do Vasco é Thiago Mendes e Tietê. Pô, ainda bem que eu não vi isso, cara. Ainda bem que eu não vi isso. Um tempo atrás aí, né, essa galera, sei lá, com 25 anos, 27 anos, concordo. Pô, o Thiago Mendes seria titular mole no Vasco, mole. Mas tá pesadão, né, família? Tá pesadão. Não dá pra você ter Tietê, tá vendo? Não dá pra você ter Tietê e Thiago Mendes nessa cabeça de área. O Barros tá jogando muito, né? E o Hugo Moura também foi muito bem contra o Flamengo. Em relação aqui, família, Lucas Piton, até levantei esse debate no vídeo que eu coloquei aqui, a visão do Dé Aranha. Né? Meu parceiro Will, lá do grupo de membros, até comentou comigo: ô, Thiago, eu vou te falar que eu concordo com o Dé. Eu não voltaria com o Piton. Assim, sei a visão de vocês, discordo, tá? Piton tem que voltar. E olha que eu não sou muito fã do Piton, principalmente nessa temporada, tá? Principalmente nessa temporada, porque eu acho que ele errou bastante, né? Defensivamente falando, muitos gols ali nas costas dele. Mas não dá. Não dá pra você ter um lateral que não é da função ali. Isso dificulta muito o jogo, principalmente pro nosso centroavante. Você tem o Piton ali que vira. Eu sei que tá difícil, né? O adversário também tá. Os adversários estão atentos a essa jogada, mas você tem que ter um jogador ali da função pra gente tentar de alguma maneira potencializar o nosso ataque, o nosso atacante, o nosso centroavante. Hoje o Vasco joga pra ele. Thiago, mas tá se defendendo bem, deixa o Pumita por ali. Aí é uma questão de opinião, de fato. Não vou falar que é absurdo, não. Thiago, na minha visão, não. Piton voltando bem. Tem que ser ele ali na lateral esquerda. Família, deixa eu passar pra vocês essa resenha aí da mídia paulista. Depois a gente foca no jogo de amanhã. Se liga só. Quem tem o jogo mais difícil do final de semana? Palmeiras, Flamengo ou Cruzeiro? Quais são os jogos? Bahia e Palmeiras, Difícil. Vasco e Cruzeiro, Difícil, São Januário. Corinthians e Flamengo. O Flamengo é molezinha, né? Pô, Que? o time perde do Sport. É a segunda vitória do Sport na vida. Foi o ano passado que o Corinthians ganhou do Flamengo ano passado, lá no dia do aniversário, começou a reviravolta, o Corinthians não perdeu o Palmeiras em casa. Eu acho 3 jogos bem complicados. E o Cruzeiro que abre esse negócio, que o Cruzeiro joga sábado. Certo. É o que tá atrás. Ele tem que ganhar do Vasco. Se ele ganhar do Vasco em São Januário, de novo, seria a quinta. E o jogo do Palmeiras é o mais ganhar difícil. tantas partidas seguidas desde 2014, quando foi campeão. Olha a tabela do campeonato, vocês vão ver qual é o jogo mais difícil. É o Palmeiras. Não, Contra o pra mim, Bahia. Bahia lá. Mas precisa ver o viés também. Eu acho o jogo do Flamengo mais eu difícil. acho o Flamengo também. É? E o Cruzeiro mais Eu fácil. não acho. Acho que o Corinthians pode dar aquela... O Cruzeiro é assim, né? Contra o Vasco de início não pode acontecer, mas não sei. Vamos ver como é que se encaixam ali as. Mas o Vasco também vem de um empate, né, que enche de confiança. Ainda não, ele não se. Foi um ponto só do Vasco. Ele deu uma. Mas ele tá próximo ali da zona de rebaixamento ainda. Então é Corinthians e Flamengo, Bahia E Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro. Como é que vocês classificaram então? No mais fácil o Cruzeiro, o meio termo o Palmeiras e o Flamengo o mais difícil. Eu tô com o Vessone. O mais fácil Flamengo, o mais difícil Palmeiras, o meio termo Cruzeiro. E você? Eu tô no mais fácil Flamengo, Vessone, você em sabe o que é segundo isso. Bahia, em terceiro o Cruzeiro. Tá aí, resenha boa, tá? Eu acho que é Versone o nome dele. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas ele é torcedor do Corinthians, né? E aí foi ele, junto com o Arnaldo, que torce pro São Paulo, que colocou o Vasco como o adversário mais fácil
nesses confrontos aí dos líderes da competição. O Careca, né, tô ficando tipo ele daqui a pouco eu chego lá, é palmeirense, e o Tirone, né, é São Paulino. E ele, né, comentou ali que o jogo do Vasco, o jogo do Cruzeiro contra o Vasco vai ser o mais difícil, e o palmeirense colocou o Vasco como intermediário, né. Cara, assim, é interessante porque você tem que, de fato, analisar a classificação. Se você analisar a classificação, é o Bahia. O Bahia é o confronto mais difícil, né, é um time que nesse momento tá na parte de cima, brigando por Libertadores. Se você analisar confronto direto, poxa, tu vai falar, mas o Corinthians ganhou 2 vezes do Vasco. Suportável. E se tu analisar momento, o Corinthians vem de uma derrota ridícula, né? Para um time que só tinha ganhado uma vez. E o Vasco ganhou 2 vezes, né? Do Sport, o Corinthians foi lá e perdeu para esse time. Mas assim, cara, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, é muito difícil, né? Você vê, o Vasco não conseguiu ganhar do Flamengo, né? Foi um 0-0 e o 1-1. O Santos, que a gente deu de 6, ganhou do Flamengo. Como é que tu explica isso? Sabe? Tu vai ver aí outros resultados nesse sentido também. Só que, cara, o jogo de amanhã, eu acho que tem um peso, tem um impacto. O Vasco precisa, né, voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Então o Vasco ganhando do Bahia, a gente vai comentar até sobre a classificação aqui, que o Vasco ganha uma gordurinha, e eu acho que isso ajuda, né? Claro que você não pode perder o sentimento, o clima, o tesão de decisão. Cada jogo pro Vasco é uma decisão. A gente não pode entrar da maneira que entrou em nenhum jogo ali contra o Juventude. O Vasco, daquele jogo ali contra o Juventude, aquela moleza, perdendo todas as divididas, assim como foi contra o Corinthians, mas aí contra o Corinthians eu acho que foi um erro do Fernando Diniz, né, de não colocar alguém para dividir naquele meio campo, né, ele entra com o Nuno ali depois da lesão do Tietchan, e o Corinthians passou por cima da gente, apesar do 3-2, o Corinthians ganhou todas as divididas do Vasco. Então assim, todo jogo é uma decisão, mas sabe a questão que eu tô falando? É da perna pesar, é num passe, é numa finalização, é numa decisão, é isso, a vontade não pode faltar. Então tu ganhando uma gordurinha, saindo ali da situação tipo, tu não ganha, o Vitória ganha, tu entra na zona de rebaixamento. É isso que eu tô dizendo. Então o Vasco ganhando amanhã, ganha essa gordura, e aí a gente encara o Cruzeiro, entendo, num bom momento, né? Eu não sei quem comentou comigo aqui que nas últimas 10 partidas, acho que o Vasco perdeu 2, né? Mas também, né, assim, tem que ganhar mais, cara. O Vasco precisa pontuar mais nessa competição. Não é porque eu sou clubista, não, tá? Mas eu não acho o jogo do Vasco mais fácil, não. O jogo do Cruzeiro mais fácil, não. Não acho, não. Sei da nossa dificuldade em casa, mas, assim, momento, cara, eu também acho que é o Corinthians, porque por perder pro Sport, surreal, maluco, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Vamos reagir aqui, é o Gabriel Farias e o comentarista lá do Jogo Aberto da Bahia, torce para o Bahia, falando dessa partida, e a gente volta aqui comentando um pouco sobre o provável Vasco, o provável Bahia, o que a gente acha, né, para essa decisão aí de amanhã que, meu Vasco tem que ganhar, olha só. Não está, porque o torcedor já viu esse filme se repetindo ao longo da temporada. O Vasco faz uma partida boa e não dá sequência. Vasco mete 6 no Santos. É motivo maior pra ficar otimista? Aí o Vasco engata uma derrota pro Juventude com futebol mequetrefe e depois uma derrota para o Corinthians em pleno São Januário. O Vasco, ele infelizmente não dá sequência. Por exemplo, eliminou o Botafogo dentro do Newton Santos pela Copa do Brasil, luta, entrega à disposição, avança nos pênaltis, que maravilha, que delícia. Domingo seguinte, entrega um resultado para o Ceará dentro de São Januário. Chegou o momento de, enfim, acabar com essa cena, com essa situação que vem atrapalhando o Vasco. Chegou o momento de voltar a vencer em São Januário. O Bahia é um adversário acessível, sim. A essa altura da temporada é acessível. Olhar para a tabela do Bahia e imaginar que é um time que luta contra a Libertadores pode gerar um certo medo e jogar um certo favoritismo para o outro lado. Porém, o recorte recente não indica o Bahia tão melhor do que o Vasco. Vou além. Me parece um Vasco até mais confiante do que o Bahia nos últimos jogos. Com exceção dos jogos ali da Copa do Nordeste, em que o Bahia levantou um título que era meio óbvio, a equipe do Rogério Ceni vem derrapando, tá sendo contestado o Rogério, muito cobrado. Bahia meio que se desplugou na temporada, deixou o Fluminense reverter um resultado em Copa do Brasil, perdeu um jogo para o Cruzeiro dentro da Fonte Nova, não vem ao Rio de Janeiro com conforto. Cabe ao Vasco explorar isso, cabe ao Vasco explorar também um adversário que chega apertado para esse jogo atrasado. Chegou a hora de vencer, cara, chegou a hora de voltar a conquistar 3 pontos em São Januário. Não dá pra adiar novamente. Dessa sequência aí que muita gente pregou como a sequência da morte, com Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, esse é um jogo mais tranquilo. Agora, tem que repetir algo próximo do que foi contra o Flamengo. Se for naquele nível de atuação, vou cravar aqui que vai ter vitória, seria leviano da minha parte, mas vai estar muito mais próximo de um resultado positivo. Eu assisti o jogo Flamengo e Vasco. É um time que fica jogando meio parecido com o Bahia. Um toque, sai jogando com o goleiro. O Bahia já sabe disso. É o tipo do jogo que Rogério estuda, que um monte de gente acompanha. O jogo, como eu acompanhei, se não marcar em cima, obrigado, se não houver desgaste, se não houver entrega, não vai ganhar do Vasco. Ou vai ter entrega, ou vai ter marcação, tem que ir disputar bola a bola.
Não pode, do meio de campo, deixar pegar mais na bola, tem que marcar, porque às vezes você faz a marcação, ele sai jogando e entra no campo do adversário e fica tocando, não pode mais. Ou você vai fazer uma marcação, homem a homem, marcar onde ele vai marcar para poder ganhar, porque se deixar o Vasco tocar a bola no jogo que eu vi contra o Flamengo, o Bahia vai ter dificuldade no jogo. Se entrar com aquela feijoada, pior ainda, sem feijoada, sem aquele marasmo dentro do jogo. Ou vai ter entrega, ou vai jogar, ou vai disputar bola a bola para o Bahia vencer o jogo. Porque condição tem, vocês já provaram isso, vocês já mostraram isso nessa competição, mostraram nos jogos passados, e vai ter que mostrar de novo contra o Vasco, para poder tomar outro rumo dentro do campeonato, onde vocês estão fazendo um belíssimo campeonato. Não vai deixar cair nesse segundo turno e a gente ficar aqui no sofrimento, nessa queda, e daqui a pouco a gente já viveu esse momento e não quer viver mais. Tá aí. Família, pegando um gancho do que o Gabriel Farias falou, né, que nesse momento o Bahia tá até mais pressionado, né, que o Vasco. Sim, não é bem assim, né? Porque não dá para comparar a situação do Vasco com a situação do Bahia. O Bahia tá lá em cima, tá brigando pela Libertadores. E o Vasco tá a 2 pontos do Z4. Então, assim, o Vasco também está pressionado. Eu sei que ele não quis dizer isso, né? Ele tá falando de momento, que é o momento do Bahia. E, assim, eu acho que o desabafo ali, meio que a revolta do comentarista ali do Jogo Aberto, lá da Bahia, dá razão ao Gabriel Farias, que o Bahia tá pressionado, mas você nem compara, né, as situações aí. Um na parte de cima da tabela, o outro na parte de baixo. Mas sim, o momento do Bahia é complicado, é difícil, vem de derrotas, né, fora de casa, perdeu pro Mirassol, aí perdeu na Copa do Brasil pro Fluminense, conseguiu empatar agora contra o Ceará, e eu não tinha visto, né, os melhores momentos, tudo, mas o Vina, né, ele perdeu um gol cara a cara, assim, eu acho que nos minutos finais, né, que poderiam ter dado a vitória pro Ceará. Então realmente o momento do Bahia não é legal, mas o momento do Vasco também, é por tudo que ele falou, porque a gente nunca sabe o que o Vasco vai fazer numa partida. Vai performar no nível de atenção, de entrega, como foi contra o Flamengo? Poxa, e a gente tem, né, como ele disse, uma boa chance de ganhar dentro de casa do Bahia. Mas a gente não sabe, né? Poxa, a gente queria contar aí com o Cuesta e com o Robert Renan para essa partida, mas acho que mesmo com o desfalque do Robert Renan e também do principal jogador do Vasco na frente, que é o Ryan, sim, a gente tem condições de ganhar, família, na minha modesta opinião. Deixa eu só mostrar aqui a classificação para vocês, só para complementar aquilo que eu estava falando, né? O Vasco hoje tem 24 pontos, vencendo amanhã, chega a 27, vai abrir 5 pontos do Vitória. O Vitória é esse que pega o Grêmio na próxima rodada, um jogo muito difícil, fora de casa, né? E o Juventude, né, que tá com 21, o Vasco ia abrir ali 6 pontos, né? Do Juventude, vai pegar o Inter fora de casa, também numa situação complicada. E aí, se o Juventude ganhar, eu acho que é, claro, ruim para quem tá fora da zona, mas também é mais um que vai descendo, né? Que é o caso ali do Internacional. Então, assim, a vitória, ela é muito importante amanhã, até para, né, entrar no jogo contra o Cruzeiro com essa, né, gordurinha. Eu sei que o Vasco acaba jogando primeiro do que o jogo do Vitória, né? O Vitória joga no domingo, mas o Juventude não. O Juventude me parece que é no sábado às 4, né? E o Vasco às 6h30. Então, assim, eu tô até ficando nervoso aqui que o Vasco tem que ganhar amanhã, mas de qualquer forma, de qualquer jeito, pelo amor de Deus. E aí, família, falar filha, minha filha falou ali, filha. E aí, família, a gente, né, pegando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Vasco tá a 4 jogos sem ganhar em São Januário, né? Empatou contra Galo, Botafogo, Copa do Brasil, né? E Ceará brasileiro, e perdeu, infelizmente, para o Corinthians. Mas, se você contar só Campeonato Brasileiro, o Vasco não ganha desde maio, né, contra o Fortaleza, que foi o primeiro jogo da gente ficar iludido, né, porque a gente achou, agora vai ter tranquilidade, e não teve. Foi o primeiro jogo que o Vasco iludiu a gente, foi esse jogo contra o Fortaleza, que o Vasco amassou eles. Vamos lá para o provável Bahia. Tá aqui, família. Ronaldo, Santi Ares ou Gilberto, Gabriel Xavier e Ramos Mingo, que é a zaga, Luciano Juba e Acevedo, Jean Lucas, formando ali a cabeça de área, o Luciano Juba é lateral esquerdo, né? Everton Ribeiro de armador, Michel Araújo ou Kaique, Cauli, né? Michel Araújo é o provável titular, Kaique ou Cauli, no lugar dele, no comando na outra ponta o Sanabria, e de centroavante o William José, que é muito bom jogador, né? O Vasco tem que estar de olho nele, que é um jogador que tem uma boa técnica, é um centroavante diferente, né? Pode dar mole. Assim, família, eu conheço aqui o time do Bahia, eu acho que é um time que joga, mas também deixa jogar, vai ceder ali, vai dar liberdade
na verdade, pro Coutinho jogar, porque o jogador de mais pegada deles aqui é o Acevedo, né? Eu não acho que ele é tão rápido, tão forte fisicamente assim, então acho que o Coutinho pode se criar nesse setor de meio campo. Se jogar aqui o Michel Araújo, ele não é aquele ponta veloz, não é um Ademir, não é um próprio Kaique, ele, né, é um canhoto, ele costuma acertar uns chutes de fora da área, mas para fazer esse ir e vir, deve sentir, né? Então não sei se o Rogério vai optar por ele, mas assim, família, a gente tem que ganhar, né? O Bahia tem bons jogadores, mas dá pra gente vencer até pelo momento também do Bahia e tirar essa urucubaca do nosso time, né? E aí, falando da provável escalação do Vasco, né, tá aqui que o Nuno Moreira, comentei com vocês no início do vídeo, né, que ele vai ser avaliado momentos antes da partida. Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta e Lucas Freitas, Puma Rodrigues, Hugo Moura e Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira ou David e Verret. Esse é o provável Vasco, né? A gente torce aqui para uma boa atuação do Andrés Gomes como titular pela primeira vez para ganhar confiança, moral e botar mais uma pulga ali na cabeça do Diniz. O Luciano Juba é bom jogador, né? Mas não é aquele lateral marcador, então acho que o Andrés Gomes pode, né, criar boas oportunidades por ali. Acredito muito no Coutinho nesse jogo, pelo estilo de jogo do Bahia de jogar e deixar jogar sem ter aqueles jogadores de muita pegada ali no setor de meio campo. E claro, a nossa defesa tem que sustentar, né? Tem que sustentar, não pode errar, tentar diminuir a margem de erro na saída de bola, porque assim, cara, todo mundo que joga contra o Fernando Diniz está atento a isso, pressiona a saída, e a gente tem que tentar, né, de alguma forma, não deu, irmão, bica, vamos ganhar o jogo. Antes de qualquer coisa, o Vasco precisa ganhar o jogo, o Diniz precisa passar. Eu até acho que passa. E o jogador precisa ter esse entendimento, né? Erramos muito contra o Ceará, era para estar com mais 2 pontos na conta. A gente não pode cometer nenhum erro nesse sentido aí contra o Bahia. É ganhar, ganhar ou ganhar. Não é fácil, mas é ganhar, ganhar ou ganhar. Fui.